Aleluia. Primeiramente, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero também parabenizar todas as mães, né? Minha mãe, que não está aqui presente, né? Que está também no outro culto, mas que Deus abençoe a vida dela, continue abençoando ela. Também a minha sogra, que Deus abençoe, já dei parabéns para ela. Mas mais uma vez, Deus venha te abençoar. Todas as mães que estão aqui nessa noite, que Deus possa te abençoar mais e mais, né? Dando graça, dando sabedoria para todas as mães também do Brasil e do mundo. Ser mãe não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa prazerosa. Mas dizer que é fácil, não é fácil. O dia a dia, né? É complicado, mas com sabedoria e graça, nós vamos chegando lá, todo mundo. Não existe uma cartilha para ser mãe. Faça assim ou faça assado. Você vai aprendendo a ser mãe conforme você é mãe, né? No dia a dia, cada cuidado diferente, cada filho com um cuidado diferente. Mas o importante é que Deus nos dá graça e nos dá sabedoria. O primeiro Dia das Mães iniciou em 10 de maio de 1908 nos Estados Unidos das Américas. Depois no Brasil foi dia 12 de maio de 1918 em Porto Alegre e oficializado em 1932 pelo governo atual da época, Getúlio Vargas. Então já faz tempo, né, gente? Mas as mães sempre tiveram em alta, sempre comemoração. Nós vemos que a data do Dia das Mães, depois do Natal, ela é a data mais comemorada, principalmente no Brasil, em outros lugares também, mas principalmente no Brasil. Até o comércio é o segundo Natal do comércio. O pessoal espera muito que chegue Natal e que chegue Dia das Mães, porque no comércio também. Os pais são uma bênção, mas eles ficam meio chateados, né? Porque Dia dos Pais parece que não tem tanta revolução como tem o Dia das Mães. Mas é que a ligação dos filhos com as mães é uma ligação muito forte, porque já é desde o ventre. Então a mãe, antes dela dar a luz, ela já está cuidando daquela gestação. Quando ela descobre que está grávida, ela já começa a cuidar daquela criança, ter cuidado com o que come, cuidado com as atitudes, cuidado com tudo, porque ela já está protegendo o filho desde o ventre. Então a mãe é algo realmente sagrado que deve ser respeitado. Muitas pessoas às vezes não respeitam as mães, mas é um erro muito grande, porque a Bíblia diz que quem não respeita pai e mãe tem os dias contados na terra. Então é por isso que nós vemos muita gente morrendo cedo, às vezes de acidente, às vezes nas drogas, às vezes na prostituição. Por quê? Porque de quem se queixa o homem dos seus próprios erros. Então, quer ter vida abundante na terra, quer ter dias prolongados na terra, honre pai e honre mãe, né? E nós devemos estar sempre amando as nossas mães. É muito triste quando nós vemos filhos desacatando mãe. Eu quero dizer para vocês algo que eu disse lá em casa, que eu vejo, como a gente trabalha no comércio, então você vê muitas coisas, né? Mas teve um dia que uma criança eu digo porque essa menina devia ter de 9 a 12 anos mais ou menos, e ela destratava tanto a mãe dentro daquele comércio, gente. Eu confesso para vocês que eu saí do salto. Sabe o que é sair do salto? É você perder a paciência. A menina, a mãe dela falava com ela: ai filha, gente, na maior brincadeira, ai filha, você quer isso, filha? Você quer isso, aquilo, filha? E a menina falava assim: será que você é surda? Será que não está me ouvindo? Eu já disse para você que não, um desrespeito total. E eu fui olhando aquilo, gente. Olhei bem assim, a menina não parava de falar. Sabe, uma traca, como vocês já ouviram dizer? E o desrespeito, e a mãe ia se encolhendo. A mãe ia ficando com tanta vergonha, porque filhos desse jeito é a vergonha dos pais.
Às vezes os pais não conseguem colocar freio nos filhos e os filhos acabam fazendo a pessoa passar vergonha. E eu confesso a vocês que eu olhei para aquela menina e disse para ela que ela estava sendo ridícula. Falei, não, gente. Falei assim, você está sendo ridículo. A menina me regalou um olho. Falei para ela assim, ela é sua mãe. Sabe quem é que está falando com você? É sua mãe. E mãe a gente respeita. Mãe a gente não trata desse jeito. Né? Chamei a atenção dela e a mãe dela muito chateada. A mãe dela pediu desculpas. Eu falei assim, não, você não tem que me desculpar. Sua filha é que tem que mudar. Então, gente, analisando que aquilo é um caso só que eu vi. Mas já vi muita gente assim que desacata. E isso é muito triste. Porque já pensou uma família que os filhos querem mandar nos pais? Uma família sem rédea? Hoje em dia, tudo bem que melhorou muito, porque antigamente as crianças apanhavam, chegavam a ser espancadas. E isso é um erro grave mesmo. Mas só que daí as coisas vão modernizando e acaba que você vai perdendo a autoridade junto, mas não pode. Você deve pedir ao Senhor que te dê graça e sabedoria para que você seja mãe e para que você seja amiga. Mas você também não pode ser só amiga, você também precisa ser mãe. E você também não pode ser só mãe e não ser amiga. Precisamos ter um conjunto, ser mãe e ser amiga, para que a pessoa possa ter a liberdade de conversar com você, a liberdade de se abrir com você. Isso é muito importante. Então nós precisamos ser espelho para os nossos filhos. A mãe deve pedir graça. A Bíblia fala assim, que a mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Então nós precisamos de sabedoria. Lá em Tiago 1,23 diz assim: pois se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho seu rosto natural. Então nós precisamos sermos espelhos, mas um espelho diferente. Se você for analisar, gente, um espelho embaçado, que espelho que nós estamos sendo? Se você olhar um espelho embaçado, se os nossos filhos olharem para nós e aquele espelho embaçado, ele não consegue ver algo que mude a vida dele. Então nós precisamos ser um espelho limpo, um espelho com clareza. Uma mãe tem que ser um espelho limpo. Tem mãe que não passa um exemplo para o filho. Infelizmente tem isso. Não devemos ser também um espelho trincado, quando o filho olha para você e vê vários defeitos. Por exemplo, tem gente que mente e acha natural. Tem gente que está dentro de casa, bate no portão, fala assim, tem alguém? Sua mãe está aí? E a mãe diz assim, vai lá e fala que eu não estou. Ela está sendo o quê, gente? Um espelho trincado, mentirosa, um espelho embaçado. Que tipo de espelho nós somos para os nossos filhos? Uma vez aconteceu um episódio, e eu gosto muito de citar episódio de exemplo que acontece com a gente mesmo, porque nós somos os seres humanos. Ninguém é Mulher Maravilha nem Superman. Nós estamos buscando a perfeição. Mas certo fato que aconteceu na minha casa, a Daiane era pequena e uma irmã estava trabalhando em casa e de repente eu comprei um produto lá do Avon, na época que a Avon estava em alta. Eu comprei e deixei lá em casa. Quando eu cheguei em casa, a filha dessa irmã tinha pego isso, gente, abriu o produto, passou o produto, sabe como é que é criança, né? E o produto já estava do jeito que vocês imaginam. E eu falei para a Daiane assim, fiquei tão nervosa, eu falei assim, Daiane, fala para ela, não relar nas minhas coisas, porque eu não gosto que abra as minhas coisas. Antes de eu usar, a pessoa já destruiu, pode falar para ela, na brava. Eu não quero isso. No que eu estou falando isso, a irmã chega de novo na minha casa. Aí a Daiane olhou para mim e falou assim, fala para ela aquilo que você estava me falando. Eu falei assim, gente, eu tive que manter a minha palavra. Porque se eu dissesse, imagina, a menina não está exagerando, né? Aí eu falei, olha, irmão, você vai me desculpar.
mas eu falei mesmo. Eu falei porque, sinceramente, mexer nas minhas coisas antes de mim, eu fiquei chateada. Mas eu tive que ser verdadeira ali, porque você é mãe, você é um espelho. Então você tem que manter a tua palavra, ainda que custe, mas mantenha a tua palavra. Porque se você disse algo, sustente aquilo que você falou. É triste você também conversar com pessoas que não sustentam a palavra. Então nós temos que aprender isso, mostrar isso para os nossos filhos. Sermos um espelho, não um espelho escuro, mas um espelho de luz. Um espelho que eles olham para você e eles, não tem gente que fala, sei lá, espelho do pai, espelho da mãe. Gente, isso é uma responsabilidade grande. Espelho da mãe, espelho do pai. Se meu filho estiver aprontando, como é que fica, gente? Então a gente luta para que eles sejam o melhor. Mas os nossos filhos, eles são como esponjas. E eles absorvem tudo aquilo que acontece no decorrer da nossa caminhada. Quando a gente senta numa mesa, pronto, pode saber, né, irmãozinho? Pode saber, porque um vai lembrar disso, outro vai lembrar daquilo, o outro vai lembrar daquilo, outro. E por mais que você lute, mas como mãe, gente, normalmente é taxada de chata. Mãe, por quê? Porque a mãe corrige, a mãe fala, não deixa a toalha jogada, não deixa essa louça suja, guarda esse sapato. Mãe é mãe. Mãe é 24 horas por dia, mãe. O pai é pai. Mas o pai não tem esse papel dentro de casa. Normalmente ele sai para trabalhar, ele já age totalmente diferente. Ele tem esse encargo, mas o dia a dia sempre é com a mãe. Então sempre a mãe, mas um detalhe interessantíssimo que eu acho, que por mais que a gente seja chata, porque mãe, tem hora que ela é chata mesmo, tem hora que ela é legal, tem hora que ela é chata, mas quando acontece algo, a primeira pessoa que um filho lembra é da mãe. Primeiro, mãe não abandona filho de jeito nenhum, não existe ex-mãe e não existe ex-pai. Falou que é mãe, sempre será mãe. Falou que é pai, sempre será pai. E a mãe, o filho pode estar preso, pode estar na cadeia. Todo mundo pode estar lenhando o filho dela. Mas ela vai lá na cadeia visitar o filho dela. Ela pode ficar brava, ela pode se descabelar, dizendo assim, eu não te ensinei isso, eu não falei isso para você. Mas quando ele vai preso, quem vai lá? É a mãe. A mãe vai fazer uma marmita, a mãe vai fazer um doce e vai lá visitar ele na cadeia. Por quê? Porque a mãe ela tem um sentimento muito forte. Eu me lembro quando o Juninho era pequenininho e ele deu um problema dele lá de saúde, que ele ficou meio desacordado, e ele só chamava pela mãe. Ele ficava mãe, mesmo meio inconsciente. Por quê? Porque na cabeça da criança ele sempre vai lutar pela mãe. Então, gente, mãe, a gente tem que honrar a mãe. A mãe, ela deu a luz, a mãe levanta de madrugada, a mãe trocou você, cuidou você, alimentou você, tudo realmente sem nada em troca, apenas por amor. Mas nós devemos pedir muita graça a Deus, muita sabedoria a Deus no mundo em que nós estamos vivendo hoje, para nós sermos um espelho de verdade para os nossos filhos, para nós verdadeiramente sabermos educar os nossos filhos. Nós devemos cuidar, sim, devemos proteger, devemos corrigir, devemos principalmente ensinar os caminhos do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos em todos os momentos. Isso significa, a hora que ele está andando, a hora que ele vai para dormir, na hora que ele levantou, está andando, fale de Deus, fale do amor de Deus para essa criança, porque quando crescer, ela não se desviará dos caminhos do Senhor. Por mais que ela pense em conhecer o mundão, mas ela vai lembrar da palavra que ficou plantada na mente e no coração, e não se desviará dos caminhos do Senhor. Então não canse de ensinar os seus filhos o caminho da verdade. Os filhos são herança do Senhor. Então as pessoas dizem que criam os filhos para o mundo, mas nós
Deus, porque eles são herança do Senhor. É algo muito precioso que Deus nos deu. Ser mãe é um grande presente. Ganhar um filho é ganhar um imenso presente. É herança do Senhor. Então você que também tem desejo de ter filho, mas ainda não teve, que Deus possa também te dar graça. Assim como Ana era estéril, mas Ana orava. Ana quis porque quis ter um filho, e ela ia orar, e a Bíblia diz que quando ela orava, os seus lábios tremiam, ela chorava, tanto que o sacerdote chegou e achou que ela estava bêbada, falou: aparta de ti esse vinho, mulher. Mas ela não estava bêbada, ela estava chorando na presença de Deus, clamando pela misericórdia de Deus, e Deus cumpriu o desejo do coração de Ana e deu um filho para ela chamado Samuel. Então você que mesmo que não teve filhos ainda, mas que Deus te dê graça, você também que de repente não teve filhos, mas tem um filho do coração, você que cuida, você que ama, você que educa, você também é mãe. Então que Deus abençoe você, que você seja uma mulher sábia, porque a mulher sábia edifica a casa. Quando uma mulher é sábia numa casa, quando uma mulher conversa com os filhos, tem amizade, os filhos chegam e tem vontade de chegar naquela casa. Mas quando é uma mãe tola, ela destrói com as próprias mãos. Quantas mães que expulsam filhos de casa? Quantas mães que não aceitam o filho como eles são? Mas nós devemos amar os nossos filhos como eles são. Amar, amor incondicional. Assim como Deus deu o único filho dele para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, demonstrou o maior amor na humanidade. Assim todas as mães amem os seus filhos, não desprezem os seus filhos, mas amem os seus filhos. Ainda que vocês achem que os filhos não têm mais jeito, não tem mais solução, isso é você que está achando. Mas para Deus tudo tem uma saída, para Deus tudo tem uma solução. E assim como você ama os seus filhos, assim Deus também ama você. Deus abençoe. Feliz Dia das Mães.